A Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, o Conexão Poder está no ar. Nós estamos recebendo o deputado Cláudio Ferreira. Primeira entrevista no Conexão Poder. Bem-vindo, deputado. Tudo bem? Tudo bem, Márcia. Satisfação enorme estar com vocês aqui. Fernanda, honrado em estar com vocês aqui e fazer alguns esclarecimentos acerca do nosso mandato. Tá? Um olá para todos os internautas que nos acompanham. O senhor foi o deputado mais votado em Rondonópolis, né? É de direita, tem um perfil conservador, é pré-candidato à prefeitura de Rondonópolis, com apoio do ex-presidente Bolsonaro também, né? Sendo clara oposição ao grupo do prefeito Zé Carlos do Pátio, né? Como é que está isso? Como é que está essa disputa lá em Rondonópolis? Olha, uma candidatura ao executivo, né, candidatura a prefeito, numa cidade de médio porte como é Rondonópolis, é uma pré-candidatura, é uma candidatura que tem que reunir vários elementos, né, tem várias questões envolvidas, como questões partidárias, né, você tem que estar ouvindo os setores, você tem que ter condições, né, estrutura para concorrer às eleições, como por exemplo tempo de TV, tempo de rádio, porque é uma cidade já num certo tamanho que você não consegue alcançar as pessoas, né, no tete-a-tete. Então ainda está, nesse momento ainda os grupos ainda estão conversando, né, se arranjando, e eu acredito que nesse momento é comum ter vários pré-candidatos, é o que está acontecendo, né, vários grupos, os partidos maiores têm cada um o seu pré-candidato. Eu acho que quando chegar ali mais próximo do período de abril, quando é o período que os candidatos já não podem mais migrar de partido, a gente vai entrar num afunilamento e aí nós vamos ter um número menor de candidatos. Eu acredito que o peso das pesquisas vai ser muito importante, né? O tamanho dos partidos também. A gente tem que pensar também na avaliação do prefeito, né? De como a população tem avaliado a administração atual, a gestão atual, e também o que essa população quer. Eu acredito que nós estamos construindo uma pré-candidatura competitiva, né? E está nas mãos de Deus, né? Se for a vontade de Deus da gente chegar lá e fazer o que a gente se propôs em fazer na política, que é o bem coletivo, com certeza nós seremos candidatos e está lançada a sorte, né? Está nas mãos de Deus e na mão do povo. Mas me diga uma coisa, deputado, a questão da direita em Rondonópolis, a direita está unida ou está rachada? Não, a direita, olha, nunca teve tão unida como está agora. Na verdade, o que eu vejo lá é a esquerda rachada, né? Eu vejo a direita muito mais organizada, né, entrando no consenso, já tem essa ideia de que ela tem que estar unida, não existe lá, não é uma cidade que tem 2 turnos, né, portanto vai ser definida a eleição num turno só, né. Então eu acredito que vai existir um consenso entre a direita de ter só um candidato e é o que não vai acontecer na esquerda. Na verdade, tudo está se desenhando, né, está bem claro, para ter ali 2 candidatos de esquerda, né? Às vezes a pessoa fala que se denomina centro, mas às vezes está ali em cima do muro, né? Mas a gente sabe que tem um perfil mais de esquerda. Exatamente. O ex-governador Blairo Maggi é uma das principais influências políticas em Rondonópolis. Quem ele está apoiando lá? Olha, assim, pelo que eu tenho ouvido, né, das manifestações pessoais do próprio ex-governador Blairo Maggi, ele não tem se envolvido assim diretamente com eleições, né, com política partidária, né? A gente tem ouvido isso na mídia quando ele fala, né? Não existe assim, eu acho que até por isso, né, por essa postura dele, né, existe assim um certo distanciamento, né, dos pré-candidatos em relação a buscar o apoio dele.
né, não houve, eu acho que uma manifestação da parte dele em estar apoiando uma pré-candidatura, né, pelo que eu vi até o momento, né. Eu acho que ele está se reservando ali mais atuação empresarial, né, como ele tem sempre dito. Esses dias eu vi uma entrevista dele que ele dizia que a atuação empresarial com a atuação política é um tanto quanto dissonante, né, e não dá para misturar muito, né, e em certa medida eu concordo com ele, é muito difícil. Eu que vim da iniciativa privada, né, eu tenho provado isso, realmente é muito difícil de você conseguir conciliar, né, os interesses, né, são bem diferentes, né, a instituição Estado, né, e a instituição livre iniciativa são instituições que buscam, né, resultado diferente. Uma foca no lucro, em ter bons produtos e bons serviços, a outra foca em ofertar melhores serviços, né, e serviços mais eficientes com a menor arrecadação. Ao menos é o que a gente defende, né? Alguém defende aí confiscar mais, né, por meio dos impostos. A gente defende que tenha menos impostos, né? Quanto menos impostos o Estado arrecada, menos possibilidade de ter mais dinheiro roubado, né? Que tem menos dinheiro lá. Então a gente só por aí a gente começa combatendo corrupção assim, né? Tendo menos dinheiro tirado do bolso do trabalhador. Pois é, falando em dinheiro, economicamente a gente vê que Rondonópolis está ficando para trás com relação a outras cidades daqui de Mato Grosso e que nem não tem tanta população quanto Rondonópolis, mas a gente tem visto um boom econômico em outras cidades como, por exemplo, Lucas, como, por exemplo, Sorriso, e Rondonópolis tem ficado para trás. Tem como mudar isso? Olha, tem sim, né? Rondonópolis é uma cidade de... E ainda assim, onde que está o erro, né? Ah, sim. O que aconteceu? Infelizmente, né, nós temos uma cultura política anti-empresarial, anti-empreendedora que governa Rondonópolis, né? Atualmente é isso que nós temos lá, né? Nós temos uma política hostil à livre iniciativa, hostil ao empresariado. Não é comum a gente ouvir, né, as reclamações de quem chega na cidade para investir, né? E uma das coisas que quem busca investir, primeiro ele vai atrás de segurança jurídica, né? Depois ele verifica o risco de se investir na cidade, né, e auferir a vantagem lícita, né, a vantagem justa. E muitas vezes quando o gestor da cidade, quando existe uma política, né, hostil, né, isso termina afugentando, né, o empresariado, quem quer investir, e a pessoa termina buscando outros lugares onde os gestores são mais receptivos, né, ao capital, ao investimento. E assim, eu vejo que isso é um dos grandes problemas que nós temos em Rondonópolis, na política de Rondonópolis. Inicialmente, as pessoas não sentem o efeito disso, até porque as economias elas não podem ser destruídas de maneira assim muito rápida, né? Elas se diluem, as economias prósperas, elas se diluem de maneira gradual, né? A gente acompanhou bem o que aconteceu, por exemplo, na Argentina, né, com a Venezuela, e muitas cidades que não tinham uma política direcionada para atrair investimentos. Então embora Rondonópolis seja uma cidade assim muito bem posicionada do ponto de vista geográfico, né, embora Rondonópolis seja uma cidade que seja uma das cidades que abrigou, que recepcionou os primeiros produtores, né, do agronegócio aqui do estado de Mato Grosso, né, a própria, por exemplo, a Mage, a gente falou agora há pouco, ela nasceu ali em Rondonópolis, né, a sede dela, antes dela vir para Cuiabá, era Rondonópolis. Sim. Então ali abrigou, vamos dizer assim, a maior trade nacional, né? É o berço de grandes empresas. Mas ao longo do tempo, a cidade deixou de ser atrativa, né, por conta dessa cultura anti-empreendedora, essa cultura política anti-empreendedora, né? Aí você vê também que não existe por parte desse tipo de política
um foco na educação, em melhorar a qualidade da educação, em preparar capital humano, né, preparar gente, qualificar a mão de obra para atender os investimentos, né, as empresas que chegam na cidade. Não tem um foco também na área da saúde, né, porque quando chegam as empresas grandes, chega também as demandas, né, os executivos dessas empresas, né, os colaboradores, eles querem ter um serviço de saúde, né, acessível, né, que eles podem precisar a qualquer momento e ter aquele serviço disponível. E infelizmente não teve essa compreensão até o momento por parte dessa gestão, dessa responsabilidade do gestor em estar possibilitando, em estar viabilizando esse tipo de serviço para atrair as empresas da cidade. Então eu acredito, as empresas para a cidade. Então eu acredito que esse foi um problema, né, que terminou puxando a gente para trás. Rondonópolis continua crescendo. Tem hoje daqui um dia vai ser votada a LOA. Existe uma previsão aí de ser mais de 2 bilhões e 200 milhões. É uma das cidades de Mato Grosso que tem a maior receita per capita, né, que mais arrecada relacionada ao volume de pessoas. E ao mesmo tempo a gente vê assim que existe uma má compreensão do que o prefeito, né, deveria fazer nesse momento, que ao meu ver seria aproveitar essa janela de oportunidade, tá investindo em qualificar pessoas, em capital humano, em ter uma educação de muita qualidade, porque não é só universalizar, você tem que universalizar, né, e pensar na qualidade também, preparar a gente, né, principalmente nesse novo momento da economia. Hoje as grandes economias mundo afora, né, até que no Brasil você pode olhar, por exemplo, São Paulo, você vai para fora, Nova York, né, Londres, essas grandes cidades, né, do mundo afora, né, e do Brasil, por exemplo, Belo Horizonte também, você vê que grande parte do crescimento econômico dessas cidades grandes é no setor de serviço, né, e o setor de serviço ele está associado com mão de obra, com gente qualificada. Então, o prefeito tem que pensar nisso, né? Se o prefeito ele termina sendo a pessoa que vai dirigir, ou a pessoa que vai compreender a natureza da cidade, a característica da cidade e ajudar a desenvolver os setores que é mais competitivo ou que tem vocação de ser mais competitivo. Uhum. Então, assim, da nossa parte, existe a compreensão que está faltando muito isso. Pegando esse gancho, a gente teve uma entrevista com o deputado Medeiros, que é de Rondonópolis também, e ele comentou que Rondonópolis estava em ritmo de favelização. Na opinião dele, a esquerda quer manter a pobreza para manter a população dependente. Na sua opinião, é isso também? Certamente que sim, certamente que sim. A gente tá claro isso, né? Porque é gerido pela esquerda, uma gestão da esquerda. Exatamente. Né? Rondonópolis hoje tem uma gestão de esquerda, né? Uma gestão revolucionária que apoiou o governo central, né? O governo Lula, que ajudou a eleger esse governo Lula. E a gente percebe que a atuação do prefeito, né? A atuação da gestão é uma atuação no sentido de fazer uso do recurso público não com foco em prioridade, né? Qual é os nossos problemas? Qual é a origem dos nossos problemas? Eu falei, por exemplo, da questão da educação, né? Que a qualidade está lá embaixo. Por exemplo, eu falei, por exemplo, da questão da saúde, né? Hoje, algumas instituições que prestam serviço para o SUS em Rondonópolis, serviço de média e alta complexidade, para receber, né, os repasses, inclusive, que vêm do governo federal e do governo estadual, às vezes tem que entrar na justiça, né? Então, olha que absurdo, né? Que coisa escabrosa. Então, e aí a gente percebe que o orçamento público ele é usado mais com uma finalidade, né, eleitoral,
Não tem uma finalidade, não é uma gestão focada. Com que tipo de ações o senhor fala? Por exemplo, a gente tem, por exemplo, lá foi construído, por exemplo, um caminhão, uma infinidade de praça pública. Né? Praça em tudo que é lugar. Aí, além de construir a praça e não manter, não zelar, né, não ter uma zeladoria que cuida daquilo tudo, né, aí você percebe que agora existe houve uma deliberação, acho que política só pode ser, porque não é uma necessidade, de, por exemplo, de fazer os fechamentos das praças, colocar cerca no entorno das praças. Não dá para entender por que está se fazendo isso. Né? Eu estou falando de milhões. Né? Você percebe que os digamos conjuntos... assim, vamos fazer uma obra que fica visível, todo mundo está vendo que aqui tem obra, foi feita alguma ação, do que colocar o dinheiro, digamos, na educação ou na saúde, que não é palpável, digamos assim. Exatamente. Você vê, foi construído, por exemplo, assim, muitos prédios, né, por exemplo, de creche, mas você não vê, por exemplo, assim, quantos concursos foram feitos para contratar professores, né? Qual é o que tem sido feito, por exemplo, na educação para melhorar a qualidade da educação ou para realmente operacionalizar essas unidades de educação. Você percebe que existe construção de prédio, né? Então, assim, com foco em quê? Com foco em cooptar apoio. Só pode, porque você não vê a operacionalização desses prédios. Você não vê pessoas lá dentro. E a gente sabe que construir um prédio, uma escola, é muito barato, né? O caro é você operacionalizar, é você contratar o professor, é você qualificar o professor, é você trazer equipamentos, tecnologia, você está aperfeiçoando, profissionalizando, qualificando o professor, você fazer com que a família participe da educação também para melhorar os índices de aprendizagem. Enfim, existe uma atuação no sentido de fazer bairros, por exemplo, bem distante do centro da cidade, bem distante da onde está mais já urbanizado, né? Esses bairros termina, no final das contas, ficando muito mais caro do que se tivesse construído mais próximo da cidade, porque quando você faz bairro muito longe, né, jogando as pessoas muito longe da onde está urbanizado já, você termina tendo que levar esgoto, né, abastecimento de água, toda a infraestrutura, e isso é muito dispendioso. Você tem que levar o transporte público. E as pessoas ficam isoladas, né? As pessoas ficam isoladas, descontextualizadas, né, do que está acontecendo mais próximo do ambiente urbano. A gente percebe que existe isso ali. Então, assim, são decisões erráticas, né? Decisões urbanísticas erráticas, e, ao nosso ver, ela tem uma finalidade, político-eleitoral, é construir nichos de pobreza, né? E aí, quem é que vai, por exemplo, levar segurança, por exemplo, né, para esses bairros? Lá não tem um posto de policiamento, né? Nesses bairros aí as pessoas ficam sem segurança, e isso abre um precedente para que as facções tomem conta desses espaços geográficos, né? O custo do transporte público vai lá para o teto, né? O que está sendo pensado a nível de cidade hoje, de cidade inteligente, é que você otimize, você não deixe os espaços, você não tenha espaços urbanos vazios. Você tem que usar esses espaços. Então você poderia, por exemplo, se você quer realmente atender as pessoas mais humildes, que tem que ser atendidas, as pessoas mais humildes precisam ser atendidas, né, com vários programas, em especial com a casa própria, né? Você tem que possibilitar que essas pessoas tenham o direito, né, ou sejam integradas à cultura da cidade, à cidade propriamente, não excluídas, colocarem lá, eu estou falando aqui de 10, 15 quilômetros aqui longe do centro da cidade, né? Tem um bairro, por exemplo, lá, um bairro chamado Maria Amélia, que foi construído, né, que foi construído muito distante da onde está o perímetro urbano da cidade, né? Poderia ser construído muito, existe áreas, a prefeitura tem recursos para construir esses loteamentos populares,
esses bairros populares mais próximos da cidade. Eu discordo que eles têm que ser construídos longe, né? Isso vai encarecendo a cidade e vai inviabilizando, né? Daqui uns dias o próximo gestor não tem mais condições de arcar com as despesas dos serviços básicos, né? Aí você imagina, o professor ele vai ter que sair ali de um bairro, vai ter que atravessar toda a cidade para chegar lá nessa escola, né? E toda a infraestrutura, quanto que não custa hoje a tubulação de saneamento básico? Você tem que construir aquelas estações de tratamento, aquelas estações de bombeamento, né? Para aquelas elevatórias para você levar o resíduo, o dejeto para ser tratado. Então isso fica muito caro, muito dispendioso. Então são decisões equivocadas que a médio e longo prazo hoje não se vê isso. Mas a médio e longo prazo vai custar muito caro para a cidade. Vai custar muito caro para todo mundo. Você não vai ter um transporte público sustentável, as pessoas vão ter que ir de carro, aí tem questão de acidente, enfim. Não está sendo bem pensada. O que a gente vê é uma atuação no sentido das pessoas, né, ter vantagem eleitoral, criando, né, nichos de pobreza, isolando as pessoas mais humildes. Nós não temos que jogar as pessoas mais humildes para fora da cidade, nós temos que trazer essas pessoas para dentro da cidade. O senhor tem tido o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que acontece que o Zé do Pátio, ele é da esquerda e ganhou lá 2 vezes. Como é que o senhor acha que o apoio do Bolsonaro vai te ajudar agora, vai fazer diferença lá no município? Olha, realmente ele venceu 2 eleições para prefeito, né? Eu concorri em 2020, foi a minha primeira vez, eu filiei num partido político em 2019, final de 2019, concorri em 2020. Foi a primeira vez que eu concorri um cargo eletivo, até então eu nunca havia concorrido nem para presidente de bairro, né? Concorri para prefeito, na ocasião nós fomos derrotados e aí depois nós concorremos para deputado estadual. Na ocasião de 2020 nós perdemos para o prefeito, né? Que tem realmente, que é de esquerda, que tem um apoiamento da esquerda, né? E em 2022 nós concorremos novamente, e aí nós vencemos o prefeito. O prefeito teve um candidato a deputado estadual, apoiado por todo o grupo dele, né? Pela gestão, por grande parte dos vereadores, ele inclusive era o presidente da Câmara, e nós conseguimos vencer esse grupo, né? Nós ficamos ali em primeiro lugar, né? E com 21.700 votos ele ficou com 14 e pouco. Então a gente conseguiu, né, em 2022 vencer o prefeito e o grupo dele, né, e alguns outros grupos. Então eu vejo aí uma esperança, né, e agora nós temos unido, né, temos trabalhado para manter essa esquerda, essa direita ainda mais unida, né, e ao mesmo tempo que a gente vê que a esquerda está se dividindo ali. Tá rachando. Tá rachando. Então não tem, digamos assim, mas só um candidato, pré-candidato, digamos assim, que seria apoiado pelo Zé Carlos do Pátio, está se dividindo? Ou ainda, nesse caso, tem só um? Se eu não me engano, é o presidente da Sanear, é isso? Isso. Na verdade, o que acontece ali em Rondonópolis assim, o PT propriamente dito, né? Porque às vezes a gente acha que o PT ele se restringe à esquerda, né? Quer dizer, que a esquerda se restringe ao PT. E não é bem assim, né? O próprio prefeito é um grande esquerdista, né? Sim. Ele não deixa claro isso. Mas sempre né? foi, né? Sempre foi. E ele nunca foi do PT. Né? E semelhante ao prefeito, que não é do PT, mas é de esquerda, nós temos lá outros candidatos que também é de esquerda, né? Mas não está no PT. E até às vezes nega que seja de esquerda, né? Mas a gente teve alguns casos, por exemplo, no Mato Grosso. É melancia? Por exemplo, quem não lembra do ministro Carlos Fávaro, senador, né? A gente não tem nada contra, mas ele disse que seria fiel, leal ao Bolsonaro. Pois né? E aí, quando teve ali a candidatura do Lula ali, ele fez o L. Então, quer dizer, não são assim
não é porque a pessoa não está no PT que ela não seja de esquerda, né? Tem vários partidos que recepcionam muito bem essas pessoas que não se identificam com o PT, mas são de esquerda. Deputado, tem um... E às vezes até nega que é de esquerda. Essa que é a questão, né? Aí lembramos também daquele pessoal melancia, mas tudo bem. Tem um adversário seu, que é esse que eu comentei agora da Sanear, ele parece que está apresentando um programa político também. O pessoal como é que está isso? O pessoal já tá usando, não fica, digamos, como se fosse já começou, então não é propaganda, parece que está usando, né? Eleitoral, já anteciparam. Claro, a gente tem um programa na TV, a gente tem 2 programas na TV, daqui a pouco tem 3 programas na TV. Ele está aparecendo em 2 programas, o senhor não está aparecendo em nenhum ainda. Como é que está isso? Como é que está essa briga? Pois você vê que a pessoa... É legal, e aí, mas é moral? Eu vou mais além, né? Tá fazendo os programas de TV lá, né? E fazendo várias coisas e deixando de administrar o Sanear. Né? Por isso que o Sanear perde hoje mais de 40% da água que ele produz. Porque não é bem gerido, né? É uma má gestão, né? Aí fica fazendo programa de TV e não cuida do que ele deveria cuidar, do que ele está recebendo para fazer. Inclusive, né, fica em todo lugar, você vê em todo lugar, né, menos no trabalho, né? Deveria estar no trabalho, dando exemplo. Não tá né? indo lá. Né? Como é que pode uma coisa dessa, né? É ligado diretamente à prefeitura, a Sanear? A Sanear? Sim, a autarquia. Na sua avaliação, o ideal seria privatizar ou não? Não, de jeito nenhum. Não. Eu acho que assim, dá para fazer uma boa gestão mesmo ligada à prefeitura? Sim, com certeza. A água, o Sanear ele é muito mal gerido, que a gestão é ruim, né, de Rondonópolis, o que prova isso, esse volume de água que se trata e perde, né? Portanto, a população ela poderia ser agraciada com preços menores da água, né, e portanto do esgoto, a conta da população, a conta da água poderia ser muito menor se tivesse uma boa gestão, né? Mas infelizmente nós temos uma má gestão ali no Sanear. Sem contar que o Sanear ele tem sido palco de grandes problemas, né, que não foram respondidos, né, e hoje a gente tem essas respostas. Ali nós tínhamos ali antes desse gestor, que agora é pré-candidato ali, nós tínhamos uma outra gestora, né, que foi executada, né? Que era a Terezinha, né, que foi executada. Um crime horrível. E assim, o que a gente lamenta é que os amigos, né, os amigos ali dela, né, as pessoas os companheiros que estavam próximos, inclusive o gestor atual, né, que é pré-candidato, não cobra o esclarecimento daquela execução, né? A pessoa que matou, que executou, né, está presa, mas os mandantes até hoje não foi solucionado, digamos assim. Não foram presos. E a gente percebe que, por exemplo, o filho do prefeito esses dias estava falando da Marielle Franco, né, questionando quem mandou matar a Marielle Franco e tal. Lá no RJ e aqui lá no Rio de Janeiro, né? E aí não questiona quem mandou matar a Terezinha. Eles querem saber quem mandou matar a Marielle Franco, mas não questiona quem mandou matar a Terezinha. Então, a gente fica muito preocupado com isso, a gente percebe que existe ali uma má gestão, né? Até por conta da ausência, né, do gestor. Ele deveria estar lá, né, cuidando do que é patrimônio da população, que é a água, e que a gente preza muito, né? Um bem, o Sanear, ele foi pensado por vários prefeitos, né? Vários prefeitos trabalharam, fizeram um bom aproveitamento dos recursos, né? Conseguiram construir bons serviços, mas a gente sabe que de um tempo para cá o Sanear tem sido palco, né, de grandes questionamentos e grandes problemas e que precisam ser resolvidos, né, solucionados. Um deles é a perca absurda da água que a gente tem hoje no Sanear, e também esse problema com a afinada Terezinha, que é lamentável, né, que é um feminicídio, uma execução que a gente tem que ser respondido. Esse caso tem que ser respondido, né? Tem que ser respondido. A gente não vê como o senhor acredita em alguma motivação até política? Olha,
É um crime de execução, né? É um crime gravíssimo, Ela sempre fez parte, né, do debate público ali, estando ali próximo do prefeito, né? Sempre ela estava ali próximo do prefeito, era servidora, era uma funcionária de confiança do prefeito. Falava, né, braço direito. Acho que era braço direito, braço esquerdo, né? E o que acontece? A gente não... o prefeito não se posiciona. Como é que uma pessoa amiga sua, uma pessoa que sempre está ao seu lado, é assassinado e você não cobra? Não quer a apuração dos fatos? Causa estranheza. Causa estranheza. A gente precisa saber o que está acontecendo no Sanear. Vamos falar de Assembleia, então? Vamos falar. Vamos falar de Assembleia. Vamos falar do seu trabalho na Assembleia. O senhor tem colhido bons resultados ali na Assembleia, né? Teve aí recentemente o projeto da CNH Social. Se eu não me engano, assim que o senhor foi eleito, o senhor até esteve com a gente no Repórter MT e comentou sobre esse projeto. O projeto foi sancionado pelo governador Mauro Mendes, que é a carteira de motorista gratuita. Mas explica pra gente como é que é, porque parece que ela não é 100% gratuita, né? Aqui no Repórter MT a gente publicou a notícia, todo mundo desesperado. Como que faz? 0800 e tal. Eu falei, a gente teve que explicar tudo direitinho. Márcia, vamos lá. Ó, grande surpresa, grande novidade, grande conquista para Mato Grosso. Tá? Realmente a CNH Social, a carteira de motorista, esse programa que a gente conseguiu aprovar, né, esse projeto que a gente conseguiu aprovar na Assembleia, depois sancionada pelo governador Mauro Mendes, realmente ele institui o programa de gratuidade da carteira de motorista, é 100% gratuito. E se Deus quiser, no ano que vem nós vamos estar distribuindo aí, talvez aí... Vai ficar 100% gratuito? 100% gratuito. Não vai ser só as taxas do governo, não, tá? Vai ser também o serviço de autoescola. Mas o que falta para implantar tudo isso, então? O que a gente está fazendo agora, né? Nós estamos ainda construindo o decreto, né, discutindo com o Executivo para estar regulamentando essa lei. Nós temos feito também alguma incursão, mais especialmente ao Espírito Santo, o Estado do Espírito Santo, para buscar ali um exemplo, um modelo de como funciona bem esse sistema. Hoje, 15 estados já têm a CNH Social, né, já tem a carteira de motorista gratuita. Muitos desses estados entendem que não você tem que olhar para esse programa, né, para essa gratuidade, para esse benefício, mais como um curso de qualificação, né? Qualificação profissional, né? Os governos, eles investem em qualificação profissional. O governo do Estado de Mato Grosso investe milhões em qualificação profissional, né? E muitas vezes as pessoas terminam aquele curso e não conseguem emprego. E a carteira de motorista é um valor irrisório para o Estado, mas para a pessoa, às vezes não. É caro. Né? É caro. O salário mínimo hoje R$ 1.320 e a carteira de motorista R$ 3.500, R$ 4.500. Então, a classe trabalhadora, o pessoal da classe, né, que está aí batalhando, né, às vezes não consegue realmente. A gente tem que entender essas coisas e possibilitar uma oportunidade para essas pessoas ter um emprego, inclusive o primeiro emprego, e ter uma oportunidade de buscar a sua independência. Então, alguns estados já vêm desse jeito, nós também, na campanha, quando a gente fez essa propositura, a gente enxergava assim que era um programa super eficiente para trazer mais empregabilidade para as pessoas, eficiente também para combater a violência de trânsito, que virou uma epidemia no estado de Mato Grosso, né? Um percentual muito grande dos condutores não tem a carteira de motorista e às vezes erra porque não sabe, não conhece as regras de trânsito, às vezes até se envolve no acidente e tá certo, tá correto, mas tem que fugir porque não tem, porque fica com medo, né, da represália. Então, eu vejo que esse programa, né, a CNH Social, a carteira de motorista gratuita, é um grande avanço para o estado de Mato Grosso, né, principalmente para a comunidade jovem. Eu fiquei muito feliz, sabe? A gente vai completar um ano de mandato ainda em fevereiro, 1º de fevereiro. Nós estamos vivendo o 11º mês de mandato. E a gente se envolveu em vários debates, apresentamos vários programas, vários projetos, né? Conseguimos o recuo, né,
ali na Assembleia de alguns projetos apresentados, né? Fizemos o nosso trabalho, aquilo que a gente se propôs a fazer, mas um projeto assim de muita relevância que eu considero um legado nosso e traz muita alegria no meu coração é a CNH Social, a carteira de motorista. Como eu disse para você, o ano que vem vai ter no mínimo 3.000 carteiras de graça para as pessoas. Então, são 3.000 condutores habilitados, 3.000 pessoas que podem ter uma nova oportunidade, né? Ou pode garantir a sua oportunidade. Quantas pessoas não perderam a oportunidade de emprego porque não tinha a carteira? Né? Então, assim, eu considero uma grande vitória, uma grande conquista para o povo de Mato Grosso e assim, estou muito feliz, né, por esse trabalho que a gente conseguiu. É muito difícil a gente apresentar projeto dessa envergadura e conseguir aprovar e conseguir o apoio do Executivo também. Eu quero aproveitar para agradecer o governador Mauro Mendes, porque sem a base do governo e sem o próprio Executivo estadual, sem o próprio governador Mauro Mendes, nós não teríamos conseguido aprovar esse projeto. Então, quero agradecer de público o governador por esse apoio e vamos continuar, né, fazendo essas entregas que a gente se comprometeu. Realmente, muito feliz por isso. Tem um outro projeto do senhor que visa isentar de IPVA os veículos que tenham motores elétricos. Mas esse projeto, ele não vai beneficiar só a gente que tem carrão, deputado? Só as pessoas que já têm mais dinheiro? Tá, vamos lá. O que acontece? Logo no começo do mandato, nós tivemos que enfrentar uma propositura que chegou na Assembleia, né, que criava IPVA para veículos elétricos. Que veículos eram esses? Não eram carros elétricos, eram motocicletas elétricas. Tem um valor bem menor. Até 50 cilindrada, por exemplo. Criava imposto. Então nós fizemos um enfrentamento, muita gente não sabe, mas nós fizemos um enfrentamento desse projeto, né? Mostramos que era um equívoco, que a tendência das grandes cidades, dos estados, fomentar, incentivar o uso de veículos elétricos, porque é menos combustível fóssil, é menos barulho, né? Então existe essa tendência. Também esses veículos que iam ser taxados de IPVA eram veículos de baixa cilindrada, eram motocicletas, não era os carros. Os carros elétricos, carro elétrico, hoje, já paga IPVA, né? O nosso projeto aí é no sentido de garantir que nenhum outro governo, né, que nem esse governo, nem outro governo, crie IPVA, por exemplo, para motocicleta, por exemplo, 50 cilindrada, né, para ter IPVA disso aí. A gente sabe que quem tem esses veículos é quem tem menos poder aquisitivo, né? Então a gente tem que incentivar, né, e não querer taxar esses veículos. Vamos polemizar então um pouco essa pauta, deputado. Vamos lá. Tá muito tranquilo. O senhor tem um projeto para proibir a participação de crianças e adolescentes em eventos sobre sexualidade em Mato Grosso. A gente viu recentemente vários eventos ocorrendo aí mais ou menos nesse teor. Mas qual o objetivo da sua proposta? Qual é a sua crítica com essa proposta? Olha, a nossa crítica é que, primeiramente, eu quero deixar claro que eu respeito as liberdades civis, né? Eu não me oponho ao que as pessoas querem fazer, né? Jamais, de maneira nenhuma. Agora, nós temos que proteger as nossas crianças da sexualização, né? Existe o tempo para todas as coisas e existe também o tempo, né, para o ser humano, para as pessoas entrar nessa fase, né? E a gente entende que a família deve participar disso. Inclusive, as famílias têm que estar preparadas e o governo, né, não importa se é o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, os governos de maneira geral têm que dizer para as famílias que elas precisam participar efetivamente da educação dos seus filhos, né? Tem um artigo da Constituição Federal, o artigo 205, que diz que educação é direito de todos e dever do Estado e da família, né? Então a família
ela tem que dividir esse protagonismo na educação, né, das crianças. Então, nesse sentido, a gente quer que as crianças não sejam expostas a esse tipo de evento público, por exemplo. Tem esses movimento, por exemplo, LGBT, que infelizmente se aproveita de alguns eventos, né, para promover, né, a sexualização pública, né, que é uma coisa até vexatória, o vilipêndio, né, usando o crucifixo, usando a pessoa de Jesus Cristo, fazendo o que é até crime, né. Agora, como se trata de uma minoria, né, eles se aproveitam disso e querem impor esse vexame, né, essa narrativa, né, de que podem atacar a fé alheia, que pode atacar a inocência das nossas crianças e não ser atacado porque é minoria, e não ser enfrentada porque é minoria, se fazendo passar de vítima. Então, nós respeitamos os direitos civis, né, dos gays. Aqui não existe da nossa parte nenhuma discriminação, nenhum desrespeito. Jamais. Né? Jamais. Eu tenho, na minha família, parente meu que é gay, né? Que é homossexual. E nós não temos nenhum desrespeito, nós respeitamos a todos. Agora, o que nós devemos preservar é a inocência das nossas crianças. Nós temos que proteger as nossas crianças dessa sexualização. E não para mim, isso tinha que se estender, por exemplo, para a TV, né? Tinha que ter horário para passar alguns tipos de coisa, né? Realmente, nós estamos sendo vítimas aí de uma exacerbação do que do direito e liberdade, né? As pessoas se aproveitam disso, né, para fazer uma coisa absurda, né? Para ofender, para atacar a inocência das crianças. Então nós discordamos disso, apresentamos esse projeto. Eu acredito que vai render um bom debate, mas eu creio também que nós vamos ser vitoriosos, né? O senhor acredita que esse governo de agora, o governo federal, ele tem essa coisa da doutrinação das crianças e jovens? O senhor acha que ocorre isso por parte da esquerda? Olha, existe sim, existe, né? Quem não se lembra do ministro, né? Do ministro do STF que diz que ser homem e ser mulher não é um dado natural, mas é um construto social, né? Que ser homem e ser mulher não é um dado natural. Então a gente vê, infelizmente, a gente vê esse tipo de manifestação de pessoas de Estado, né, de agentes do Estado. Então a gente está claro aí uma postura, né, por parte de agentes do Estado em querer doutrinar, em querer fazer com que as pessoas aceitem a ideia, a ideologia deles, né? E a gente sabe que isso não tem fundamentação biológica, não tem fundamentação médica, não tem fundamentação na área da psicologia. O que a gente vê mesmo é esse tipo de coisa, que é doutrinação mesmo. Ainda aproveitando aqui para a gente concluir aqui essa sabatina sobre os projetos, tem um projeto seu também que é para impor sanções a quem invadir propriedade privada aqui em Mato Grosso. Que sanções são essas? Olha, são sanções administrativas, né? Por exemplo, a pessoa que for pega, por exemplo, em flagrante, né, em invasão ilegal, né, a uma propriedade rural ou urbana, ela pode sofrer essas sanções, e essas sanções giram em torno, por exemplo, do não receber, por exemplo, algum benefício, por exemplo, do governo do estado, receber uma ajuda de cesta básica, enfim, não, por exemplo, poder participar de concurso público ou assumir um concurso público, né, quando ela está cometendo o crime. A gente sabe que, infelizmente, né, que muitas pessoas são usadas,
né, politicamente para promover a baderna, para promover a invasão dessas propriedades. A gente sabe que existem leis que protegem essas propriedades. Uma vez elas sendo invadidas, uma propriedade rural, por exemplo, ela não pode ser destinada mais para a reforma agrária. Então, que sentido há em uma pessoa, em um grupo, invadir uma propriedade, se não o cometimento de crime, se não o atentado contra o direito de propriedade, se não ao vandalismo, a destruição do que é propriedade alheia. Muitas vezes nós estamos falando aqui de ativos biológicos, por exemplo. A pessoa tem um pomar, a pessoa tem um centro de pesquisa, e aí o invasor invade ali, destrói a estufa, a casa de vegetação, e se perde até mesmo pesquisas, né? Então, nós não podemos ser coniventes com isso. Então, o nosso projeto, ele vai ao encontro de desincentivar esse tipo de agente político que tenta cooptar essas pessoas, né, convencer essas pessoas para o cometimento desse crime, sendo que elas não vão ser beneficiadas, né? Uma vez... São usadas de massa de manobra. Usadas de massa de manobra. A nossa ideia é combater as pessoas, os malfeitores, combater as pessoas mal intencionadas que querem fazer uso político das pessoas mais humildes. A gente sabe que as pessoas mais humildes muitas vezes não têm essa compreensão de que ela está sendo usada e de que aquela propriedade invadida ela nem vai mais poder ser destinada para a reforma agrária ou qualquer outro programa social. Então nós precisamos desincentivar para que a gente não exponha as pessoas a esse risco, para proteger também a propriedade privada, para proteger também os ativos, né, que os produtores têm, para que a gente tenha mais segurança jurídica, para que as pessoas que estão investindo possam continuar investindo, né? Todo mundo ganha, ninguém perde, né? Então nós temos que garantir que essas pessoas tenham tranquilidade para continuar produzindo, gerando novas oportunidades, mais riqueza, empregos, né? E também impostos, né? Que vai ser convertido em serviços para a população mais humilde. Seria criar aí um cadastro de ficha suja para quem se envolver nas ações. Agora inicialmente é desincentivar mesmo, é não deixar que essas pessoas que estão cometendo crime ali possam ser beneficiadas com algum benefício ali do Estado, né? Elas não podem, por exemplo, hoje, lá no passado as pessoas levavam cesta básica do Estado, olha só, para a pessoa que estava invadindo uma propriedade. Invadiu uma casa lá de alguém, de repente a pessoa tinha uma casa, construiu uma casa lá, construiu uma outra casa, aquilo ali era a aposentadoria da pessoa. Nos tempos passados, o que acontecia? As pessoas eram incentivadas a invadir essa propriedade, essa casa, ou esse sítio, essa chácara, essa fazenda, invadia, e aí essas pessoas recebem até benefício, né? Recebia cesta básica para ficar ali, ali acampado, alojado ali, né? Então assim, nós não podemos incentivar o cometimento de crime, nós temos que desincentivar. Obrigada pela entrevista. Fica o espaço aberto para suas considerações finais, caso tenha algum assunto que a gente não tenha falado, que seja importante para o senhor mencionar aqui. E fica o presente do Conexão Poder para o senhor leve para o seu gabinete. Quando a gente for te visitar, a gente quer ver o presente lá. Olha, deixa eu ver o que é isso aqui, viu? Tomar um café, marcar a gente. Que curiosidade. Abre aí. Matou o gato, né? Vamos ver o que é que tem. Oh, que coisa, que joia, que coisa preciosa aqui, ó. Conexão Poder. Conexão Poder. Vai ficar lá na minha mesa. Depois eu vou marcar vocês, tá? Marca mesmo. Olha, quero agradecer pelo presente, pela lembrança, tá? Agradecer vocês pelo trabalho, né? A gente sabe que sem imprensa, né, e sem imprensa livre, a gente não pode ter uma democracia vibrante, como é o tipo de democracia que a gente tanto almeja, né? Quero parabenizar vocês pelo trabalho de vocês, agradecer o Conexão Poder, tá? Agradecer a todos vocês, agradecer os internautas, as pessoas que seguem vocês por aqui, e
me colocar sempre à disposição. A gente está aí sempre para fazer algum esclarecimento acerca da nossa atuação ali na Assembleia. Eu tenho ido para a Assembleia, quando a gente foi para a Assembleia, eu tinha um propósito e esse propósito permanece vivo no nosso coração, que é buscar o bem coletivo, né? Que é buscar a vantagem coletiva. E querendo Deus, quando a gente deixar esse mandato, né, a gente vai ter feito realizações que realmente vai participar, vai ser importante para a vida das pessoas. Esse é o nosso foco, esse é o legado que a gente espera deixar para todos os mato-grossenses. E eu, como mato-grossense, filho de mato-grossense, tem mais gozo ainda, tem mais alegria ainda de poder fazer isso. Estou muito feliz de poder trabalhar para os mato-grossenses. Tá? Muito obrigado a todos vocês. Tá certo. Obrigada, deputado. E obrigada a todos que nos acompanharam até aqui.